é Paulo Oliveira, sou médico veterinário, sou especializado na área de nutrição e animal e aditivos. Trabalho com a empresa Bioquem da Alemanha, sou responsável por um trabalho aqui na América Latina. E aí eu vou dar uma pincelada para vocês um pouco sobre toda a cadeia de produção, tentar, não toda a cadeia, mas atentar vocês a alguns pontos que o mercado hoje em dia começa a olhar. Porque não basta você ter a carne na gôndola, a bandeja de frango para ser vendida no frigorífico. A gente tem que ver o que está envolvido atrás disso. O que mais tem dentro daquela bandejinha com um pedaço de carne de frango. Então, quando a gente começa a olhar a cadeia como um todo, a gente tem um envolvimento muito grande e uma responsabilidade enorme. O Brasil hoje ele é um dos maiores produtores de carne de frango do mundo, é o maior exportador, a gente pode dizer que ele é o maior exportador de proteína animal que tem, ou seja, alguns dados bastante importantes e interessantes, por isso que muita gente olha para o Brasil e o que realmente nós estamos fazendo, não somente como produtores de frango, mas o que nós estamos fazendo com todos os recursos. Se você pegar um frango hoje e você fala assim, eu tenho um frango, mas você pegar e você colocar no contexto, eu tenho uma galinha reprodutora que produz um ovo, que tem que ser um ovo de qualidade, fértil. Esse ovo ele tem que passar por todo um processo de incubação e eclosão. E o ideal é que chegue na granja um pintinho de um dia de 50 gramas. E esse animal, ele dentro desse período dele de produção de 42, 45 dias, nós vamos ter uma ave com peso acima de 3 quilos. Então você imagina uma ave de 50 gramas no dia 1 e no dia 42 ela está com 3, 3,100, 3,200. O que está envolvido disso? Não é simplesmente a ave, é todo o meio ambiente. Então, quando a gente começa a falar disso, a história vem nos mostrando que a gente precisa produzir mais, melhor e respeitar mais o meio ambiente. Por isso há uma pressão muito grande. Como é que nós chegamos nessa situação onde a gente tem uma ave hoje de alta qualidade de carne, um animal de alta produção, produzindo da melhor maneira possível, gerando lucro para toda a cadeia, porque esse é que é o ponto, respeitando o meio ambiente. Então a gente começa a olhar, iniciamos primeiro na situação de compromisso do produtor ao controle e ao respeito ao meio ambiente. Quanto de recurso natural nós estamos utilizando? O que a cadeia de produção pode fazer para melhorar a agressão ao meio ambiente? Então, dentro dessa evolução toda, na dieta, na genética, no manejo, controle sanitário, a gente pode citar vários termos, várias situações. E hoje uma coisa que a gente está vendo muito comum, que tem um impacto direto no ser humano, é a utilização de antibióticos e antimicrobianos, que cada vez mais vem reduzindo no processo de produção, não só na avicultura, como em todos os produtos, toda a produção de proteína animal. Então toda essa redução ela vem acontecendo. E isso a gente demanda o quê? Demanda o uso de mais tecnologia, e essa tecnologia ela tem que estar atendendo a qualidade de recursos naturais, ou seja, a respeito ao meio ambiente, tanto de retirada de produtos do meio ambiente, quanto a eliminação de excretas. A gente tem que ter um animal que produz uma carne, um leite com alta segurança alimentar, para não ter nenhum risco de uma doença ou promover alguma perda ou algum problema no ser humano e nas próprias aves, respeitar a qualidade, uma qualidade de vida para esse animal, que é o bem-estar animal, que é um ponto que está pegando muito hoje. Então tudo isso está dentro do projeto, está dentro do processo de produção de carne. Queria colocar alguns dados que são bastante interessantes. O USDA diz que o Brasil, em 2019, ele fechou com um crescimento de 1,8% de aumento no crescimento da carne. A gente produziu a 13,6 milhões de toneladas de carne de frango. Então é um número bastante considerável a nível mundial, é um número que bastante representativo e mostra a importância que a gente tem. Como é que o Brasil consegue chegar nesse ponto onde nós estamos? Então a gente começa lá atrás, olhando, como eu falei, vamos começar a olhar na matriz, e esse processo vem vindo. Como é que você consegue hoje fazer alguma coisa? Com uma dieta ajustada, pensando em nutrientes digestíveis. O quanto mais digestível, quanto mais absorvível esse nutriente,
menor é a quantidade de produto que vai ser excretado no meio ambiente, menor é o impacto ambiental e menor é a perda e a redução de custo. Porque a margem se você olhar a margem entre custo e rendimento, ela é muito pequena. Então o ajuste é muito preciso. E isso dá um grande favorecimento hoje para a gente ter produtos de melhor qualidade. Não adianta a gente só falar que tem, a gente realmente tem que usar as tecnologias que estão disponíveis. Existem N produções, N produtos que estão por aí, mas a gente tem que começar a olhar o seguinte: com a mudança que vem acontecendo, o trabalho, o manejo com os animais é fundamental, o trabalho e respeito com o meio ambiente é grande, e a escolha de produtos ela tem que estar baseada em cima de dados. Ou seja, o que eu realmente estou ingressando, o que eu estou colocando dentro da dieta para que tenha aquele resultado. Não adianta a gente só ter uma visão com poucos dados ou sem dados, somente empírica. Não, a gente precisa de dados, com dados embasados em resultados científicos, com dados estatísticos, comprovando a repetibilidade do benefício. Nós temos várias coisas que hoje estão trabalhando, a gente vê uma pressão muito grande e está acontecendo a redução do uso de antibióticos, a gente começa a ver um aumento no uso de probióticos, pré-bióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, minerais na forma orgânica. Todos esses produtos eles vêm cada dia mais sendo trabalhados, estudados e sendo apresentados para o mercado. E é importante que o nutricionista, a pessoa que está dentro do processo da cadeia de produção, tenha esse cuidado e também levando em conta qual que é o resultado final. Quanto que esse produto vai me trazer de lucro no final do dia, que é o que a gente fala muito do ROI. O que importa muito é qual o resultado que nós vamos ter. Quanto que o resultado é positivo? Porque se o resultado é positivo, ele é positivo para toda a cadeia. O pacote, a gente pode falar, o pacote frango, o que cabe hoje dentro do pacote frango? Né? O que cabe dentro da dieta desses animais? Ele tem que ser muito equilibrado, ele tem que ser uma dieta muito equilibrada. Então, o uso de enzimas, de quais enzimas vão ser usadas, tem que ser muito ajustada com as matérias-primas que estão presentes, quais as cepas de probióticos que nós vamos utilizar, qual a dose correta, qual a associação com o ácido orgânico para melhorar o ambiente que a água está, para melhorar o ambiente intestinal. Então todos esses dados são muito importantes. Eu posso pegar N exemplos aqui, vários exemplos, mas eu acho que tem um que é muito fácil da gente entender, que você fizer um timeline, uma linha do tempo, você vê uma evolução, por exemplo, em 1950 para 60, alguma coisa assim, se eu não tiver equivocado, começamos a fazer as suplementações. Ou seja, o animal não vai comer só milho, soja e trigo, não. A gente começa a fazer suplementação e falando de microminerais, que aí é uma coisa muito fácil de você ver numa linha do tempo. Então, lá atrás você começou a fazer uma suplementação, começou a descobrir primeiro qual é a exigência da ave para ser abatida, com aquele peso naquela idade, aquela genética. Ela precisa de 60, 90 dias. Qual que é a suplementação que eu preciso? Eu vou suplementar com zinco, ferro, cobre e manganês, por exemplo. O que eu tenho na mão? Eu tinha o óxido. Houve uma evolução genética, evolução de ambiente, mas isso puxado da onde? Do mercado. O mercado falou, uma ave que leva mais tempo não serve, porque o meu custo de produção está muito longo, eu preciso reduzir. Se foram feitos ajustes genéticos, ajuste de manejo, ajuste sanitário e o ajuste nutricional, porque a dieta ela tem que acompanhar essa evolução. Aí começaram a se entrar os sulfatos, que é um produto mais biodisponível, ele é um produto que a ave tem melhor aproveitamento. Quando ele tem um menor aproveitamento, o que acontece? A necessidade da inclusão diminui. Se diminui a necessidade da inclusão, diminui a excreta. E aí você tem uma menor agressão ao meio ambiente. E além disso, quanto de recurso foi iniciado? Foi utilizado lá no começo. Então tudo isso está dentro dessa cadeia. Aí a gente vem numa evolução, você vê numa evolução do óxido, do sulfato, aí você começa a ver
os minerais orgânicos. O que são os minerais orgânicos? São complexos inorgânicos, os sais inorgânicos, o zinco, o sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, que está aí, ligado a uma cadeia orgânica, a uma cadeia de fonte de carbono. E aí você começa a ter os proteinados, você começa a ter vários tipos de minerais. E isso que ele vai promover? Ele vai promover uma maior absorção, e não só absorver, mas ele chegar no órgão-alvo. Ou seja, biodisponibilidade. É um outro ponto extremamente importante, que você está dando um ingrediente, que esse ingrediente ele vai ser absorvido e vai ser utilizado. E isso acontece o quê? Você diminui a quantidade de recursos utilizados no meio ambiente, melhora a absorção, a biodisponibilidade, e você diminui a excreta desses produtos no meio ambiente, ou seja, menor agressão ao meio ambiente. Então, tudo isso está ligado, e você vem vindo numa evolução. Essa evolução não para. Essa evolução não para. E cada vez mais você começa a se preocupar. E chega alguns momentos que aí você vai. Tem uma evolução do mineral orgânico? Tem. Então você tem os proteinatos, aí hoje em dia você pode falar que hoje você tem os glicinatos, que é uma molécula mais estándar, um produto que você pode já ter um argumento muito pesado, que fala o seguinte: além do benefício para o animal, para o funcionário que trabalha na fábrica de ração, que produz a dieta e usa esse produto, ele diminui a quantidade de pó, diminui o risco para o funcionário, diminui a agressão ao meio ambiente através das excretas. Você aumenta a segurança alimentar. Por isso que a gente pode falar hoje que você tem um alimento seguro para uma comida segura. O alimento do animal mais seguro para que aquele animal produza uma carne, um leite lá na ponta mais seguro. Então você começar a olhar nisso, você começa a ter que se preocupar como nutricionista, não somente com a hora que você faz a dieta, mas o que está envolvido, qual o todo. E no final, qual que é a rentabilidade maior que eu vou ter? O quanto que aqueles dados que são feitos, várias análises, quantos dados científicos estão me trazendo de benefício. Essa é uma grande responsabilidade que a gente que trabalha na cadeia de produção tem que levar bastante a sério e bastante preocupado. Então a gente tem dentro disso, a gente tem uma evolução da dieta, e nós temos uma evolução principalmente na parte de aditivos. Com a caída ou a retirada bastante forte, uma pressão muito grande da sociedade e de todos os meios, da redução do uso de antibióticos. Então, com isso a gente começa a buscar várias soluções, a gente nunca tem uma solução só. Então a gente quer uma solução para reduzir, voltando um pouco, alguns exemplos, né? Você trabalha com 2, 3, 4 tipos de minerais de glicinatos diferentes na sua dieta, você está buscando o quê? No caso da matriz, uma melhor deposição de minerais nos ossos, uma melhor qualidade de ovo, uma ave que transmita bem a parte imunológica do animal, uma ave que transmita bem uma imunidade para o pintinho, e aí esse pintinho que ele receba uma dieta que ajude no metabolismo dele, produzir um frango de melhor qualidade no frigorífico. Então, um frango sem lesão de pé, um frango com melhor estabilidade da qualidade de pele para redução de perdas, redução de risco, redução de varize, melhor rentabilidade da carne nos cortes. Tudo isso está envolvido. E aí o que a gente começa a trabalhar? Melhor a relação de custo do uso do aditivo, qual o custo que ele está dando, qual que é o benefício. A gente tem que olhar o benefício que esse produto está dando lá no final. Porque hoje, se você for colocar na nória uma ave que tem um problema de calo de pé, que tem um problema de calo de peito, que tem um problema de varize, tem problema de pele, de risco de pele, o custo fixo dela é o mesmo do que você colocar uma ave de boa qualidade. Então esse é o desafio que nós estamos seguindo hoje. E aí quando você começa a usar aditivos que tem uma comprovação científica, dados importantes que te dão suporte para melhorar a rentabilidade, que não aí, esse aqui é muito importante, ele te melhora a rentabilidade lá na ponta. E é muito importante a gente aprender a trabalhar com várias soluções. O mundo hoje, a maneira como nutricionista ou sanitarista ou o pessoal de manejo, é muito importante a gente saber trabalhar com isso. A gente
saber que não é apenas uma solução. Nós temos que trabalhar com várias soluções e cada situação a gente tem que estar pronto para se adequar a ela. E hoje a avicultura ela demanda muito, pela velocidade que esse animal ele chega no ponto de abate. Estamos falando de uma ave de 40, 42 dias, ela está pronta para ir para o abate, ela vai para lá, o mercado hoje já quer alguns produtos com maior estándar, ou seja, um padrão melhor, porque existe uma verticalização no processo, e aí a hora que você tem isso, você tem um oferecimento de cortes diferentes, então para você ter uma melhoria na qualidade do processo de processamento da carne, você tem que ter um animal mais estándar. Então você começa vindo da dieta, da genética, do meio ambiente. Um exemplo que a gente tem no Brasil de trabalho conjunto, por exemplo, são nas próprias granjas. A repetibilidade que a gente dá, você entendeu? Para poder seguir com isso. Tá joia? Então é muito importante nós, como nutricionistas, estarmos bem com uma visão bastante ampla de todo o processo e sempre tendo na conta o seguinte: o investimento aqui é o retorno que ele vai me dar lá na ponta, ok? Muito obrigado.